Oi, gente, boas-vindas ao Inconscientes Lunares. Eu sou a Lua Eu sou a Lua Púrpura. e hoje a gente veio aqui trazendo um quadro novo, o Orbitando Entre Luas. É um bate-papo, uma conversa a respeito de diversos temas que a gente vai trazendo aí ao longo deste canal. E hoje a gente veio conversar um pouquinho sobre o que é oracular, né? Nosso trabalho ele é muito pautado em oráculos, no geral, e a gente já falou sobre oráculos em um outro vídeo. Eu acho que eu consigo deixar o link na descrição, né? Se a pessoa quiser saber o que é um oráculo, ótimo, o link vai estar ali embaixo. E, e daí lá a gente já explica, tipo, muito o que é oracular, né? O que é trabalhar esse olhar, essa sensibilidade, essa percepção. E você quer falar? Vocês vão perceber que eu sou uma mera espectadora aqui. E assim, dentre todos os oráculos, eu leio tarô, né? E alguma coisa ali, outra aqui. Porém, esta senhora aqui ao lado, se vocês deixarem ela ler até a sombra de vocês, já deixo isso bem claro, tá? Lá no vídeo de oráculo, eu explico exatamente de onde veio o oracular, o que é o oracular, como que funciona, de que maneira que se deu e tudo mais. Mas por que a gente veio trazer essa conversa? Porque o oracular ele traz um misticismo muito forte. Algo quer dizer que não tem? Tem. Ninguém está falando que não tem. Tem. Só que existe um misticismo além do real. Né? É como quase como se fosse um conto de fadas você oracular. Você olhar uma carta e dali você tirar da sua cabeça magicamente uma história. E não, gente. Oracular tem todo um processo, né, que é feito e varia de oráculo para oráculo. Eu e Lua temos o mesmo oráculo e às vezes temos interpretações absurdamente diferentes do mesmo oráculo, exatamente do mesmo oráculo. Então, assim, eu queria já começar com essa pauta que eu acho que é uma pauta muito pesada em cima de qualquer oráculo, né? Eu falo de tarô, de cartas no geral, o Lua poder estar falando de runas, o Lua poder estar falando de Lenormand, que ela joga, eu não jogo, entre qualquer outro lado que até a gente não jogue, mas que tem uma crendice em cima de que é algo tão místico, que aí uns endeusam, e aí, nossa, a pessoa que oracula é o próprio destino falando, vá por ali que vai ser assim. E tem uns que não acreditam de forma alguma, justamente por conta de todo esse misticismo em excesso em cima do oracular, da arte oracular. É uma arte. É, né? E puxando desse gancho, a gente já falou, né, nos outros vídeos a respeito dessa questão do estudo, né? Oracular envolve estudo. Então, existe um estudo simbólico, existe um estudo histórico, existe um estudo do próprio oráculo, o que o autor propõe, o que você enxerga em cima daquilo que o autor propõe, é, as cores, a quantidade de itens. Então, a gente desmembra aquilo. E na hora de oracular, sim. A gente já falou também, né, que era o ponto que eu queria falar, que eu esqueci, daí eu voltei. Que é que a gente, nós duas, trabalhamos sim o nosso oracular muito ligado à espiritualidade. Existem pessoas que pegam só o estudo técnico e desenvolvem o oracular, mas se você quer trabalhar o lado espiritual, você também precisa do estudo técnico. Não dá para você anular isso, não dá para você deixar isso de lado, deixar essas histórias, esses saberes de fora. E também eu acho que muito mais do que oracular, que é uma palavra assim tão mística, é percepção. Você percebe as coisas, você conecta os pontos e com isso você tem as respostas. Porque a Benita falou de mim, mas essa ser humana aqui, ela lê pessoas, ela oracula com pessoas de uma maneira incrível, de uma maneira maravilhosa.
sempre boca aberta vendo elas. Você não esconde um lado dessa ser humaninha, entende? E como é que ela faz isso? Porque não tem um manual de... O braço da pessoa significa isso. O movimento X significa aquilo. É essa percepção, é esse olhar aguçado, é esse se provocar a ver além do que está ali, no óbvio, né? Porque as pessoas podem olhar uma carta e uma pessoa segurando um pedaço de pau. O significado da carta é uma pessoa segurando um pedaço de pau. Mas o que ela está fazendo? É uma postura defensiva? É uma postura agressiva? É uma postura de proteção? É uma postura de ela estar protegendo alguém? Ela está protegendo a si mesma? Então, é ir além disso, o além do que está ali. Então, é muito um treino, né? E a gente pode fazer isso com as plantas, a gente pode fazer isso com os oráculos de papel, a gente pode... As cartas, né? Tem as runas, tem pedras, tem as mancias, né? Leitura de limão, leitura de café, leitura da borra de chá também. Então, tudo é essa percepção. O oracular, ele vem desse o quanto você se permite, o quanto você se treina a perceber as coisas à sua volta e extrair disso saberes, intuições, insights, direcionamentos e respostas. Eu acho que tem muito essa questão, assim, no oracular. E é um eterno estudo, gente, assim. É... Ai, fiz o curso de tarô. Vou falar mais de tarô porque é uma área que eu estudei e eu tenho mais domínio para falar. Lua, fique à vontade para falar dos outros, mas eu vou falar mais de tarô. Ah, estudei tarô, fiz meu primeiro tarô, resolvi meu problema. Cara, quando você começa, ah, vou falar do Instagram que eu acho que é mais fácil de vocês pegarem. Entre em um. Aí você vai lá e vê que a pessoa tem uma leitura X de uma carta. Vamos lá. Rainha de Paus. A pessoa faz uma leitura e você fala, nossa, interessante, como é que essa pessoa extraiu isso de uma rainha de paus? Aí você entra no outro. Aí a mesma rainha de paus, numa outra combinação, tem uma outra coisa que você fala, interessante. Aí você entra no outro. E aí ele fala, olha, de acordo com o ângulo de 90 graus que tem aqui em cima na rainha de paus, dá para fazer. É um estudo que nunca termina. Mas não é um estudo taxativo. Ele é um estudo progressivo, onde você quer continuar. Entende? A gente fala de oracular, de perceber, de ler cartas, de ler runas, de ler pedras, de ler ossos, de ler mãos, de ler borra de café, borra de chá, café, entre uma centena de coisas. Mas a gente também fala de estudo, gente. A gente não acorda num belo dia, fala assim, é isso. Poxa, Lu, mas não tem as pessoas que têm uma linhagem, não tem as pessoas que têm já o que as pessoas chamam de dom. Sim, mas isso facilita. Isso não faz ela ser. Existe uma baita diferença entre o facilitar e a pessoa ser aquilo. Você pode ter facilidade em matemática, mas quer dizer que você vai ser um matemático? Depende de você. Então, a facilidade não quer dizer que é. E uma outra coisa, quando a Lua fala que a gente trabalha com espiritualidade, isso não quer dizer que eu vou pegar a carta, olhar para a carta, ou a runa, ou o que for, falar assim, hoje eu tô a fim de falar que é isso. Não é isso, gente. A gente junta o que a gente estuda, porque a gente estuda a espiritualidade. A espiritualidade não é só olhar para cima e falar, não é isso. Estuda muito também. A gente estuda a espiritualidade, e aí quando a gente vai oracular, a gente junta os dois estudos, as duas energias e as duas percepções. E assim a gente faz o jogo. Quem não faz isso, como faz, Julia? Simples. A pessoa vai lá e usa único exclusivamente o conhecimento.
mais a intuição. Mas intuição não tem a ver, sim, vem da sua espiritualidade. Mas quando eu falo da espiritualidade, são divindades, entidades e seres que a gente tem contato, ou que a pessoa tem contato, que a gente vai fazer. A pessoa que usa tecnicamente, geralmente ela só usa a própria intuição, ou seja, a própria espiritual e ela mesma vai estar ali naquele momento, e é isso. Ela não necessariamente precisa acionar uma divindade maior, uma entidade maior, um ser maior. É tudo ali muito orgânico, já está ali dentro dela, tá? Então, eu queria deixar muito claro, porque às vezes a gente fala, ai, tem espiritualidade. Ah, então hoje você acordou e falou que a rainha de paus é, é do naipe de espadas. Não, a rainha de paus, ela continua sendo um naipe de paus. Só que ela tem uma interpretação diferente, conforme o jogo, conforme a espiritualidade, conforme a pessoa, conforme a pergunta. E aí vem os conformes. Só que é muito interessante deixar muito claro que sim, gente, é um estudo. Então, eu não vou citar nomes, né, de todos, que nem cabe a mim, mas eu, por exemplo, fui formada por uma taróloga no começo. Eu tenho os meus 22 maiores por essa taróloga, né? Magisticamente, me auxiliou muito nesse primeiro processo, né, que é o Magis. Inclusive, sigam. Posterior a isso, eu fiz um outro curso com a Lívia. O mesmo, gente, o mesmo curso, de maiores, só que agora com menores também. Então, aprendi maiores com Magis, e revi maiores e aprendi menores com a Lívia. Estou me projetando para fazer um terceiro curso com uma outra pessoa, que tem uma outra visão. Ah, mas você só faz curso com pessoas? Não, tem leitura de livros. Dona Luana sabe melhores livros de cabeça que eu, então ela vai falar, né, Lu? E até trocas. Aqui, neste espaço aqui, tem muito assim, amiga, eu vi isso, 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 mas tô sentindo que tem uma coisa a mais. Você não quer dar uma olhadinha? Ver se você não tem um insight? Ver se você não tem uma percepção? Isso quer dizer que eu vou invalidar ou validar a leitura dela? Ou o inverso? Não. Isso quer dizer que às vezes eu tenho uma outra perspectiva em cima daquilo. Entende? Porque sim, gente, principalmente quando a gente está indo para a gente mesmo, ou a gente está indo em alguma situação de muita pressão, é mais difícil. Que quanto mais imparcial você tiver dentro da leitura, melhor vai ser a sua leitura. Não quer dizer que você está desconexo, mas você está imparcial. Independente da resposta, você não se influencia. Existe essa diferença, tá? Quanto mais parcial você está, mais complexa fica a leitura. Porque você tem uma parcialidade, ou seja, você tem um motivo, um porquê, um para quê que você está fazendo aquilo, certo? Então, existe essa junção do conhecimento com a espiritualidade da pessoa. Às vezes essa espiritualidade ela vem mais latente, que é o meu caso de Lua, e às vezes não, às vezes ela só vem realmente através da intuição. Porque assim, gente, tem gente que senta na sua frente e você fala, o seu método é 333. A pessoa senta na sua frente e você fala 334. Por que você pediu a quarta carta? Ou que seja online, você sentiu de tirar uma quarta carta. Você não sabe explicar o porquê, mas você precisava. Na hora que você vai fazer a leitura do jogo, você precisava daquela quarta carta. Mas eu jogo Lua há 3, 5, 10 anos desse jeito, e hoje resolveu me dar uma quarta carta. Porque essa pessoa precisava da quarta carta. Não é uma fórmula matemática, mas também não é um conto de fadas. Ele fica literalmente no conhecimento com a espiritualidade de cada um.
junta e você tem o oracular. Entendeu? E ela falou de livros, né? Tem inclusive um livro que eu tô lendo e eu leio ele muito devagar, porque cada leitura dele é uma paulada, né, gente? É o livro do Jung e o Tarot, que traz essa análise mais dessa psicanálise, dessa psicologia com a jornada dos 22 maiores, né? E, gente, o Clube de Tarot é um site, tá? Tem muita informação naquele site. Eu comecei estudando o tarot por ele. Eu comecei sozinha, eu comecei largada. Assim, eu via vídeos no YouTube, eu olhei aquilo, cara, isso é interessante, eu quero aprender isso. E me lapei sozinha. E tanto essa coisa que a Lu falou de observar como as pessoas leem, observar a combinação que as pessoas fazem a partir da carta, é uma coisa que eu faço até hoje. Eu adoro ver vídeos de outros oraculistas para ver como eles combinam, como eles interpretam, o que, que eles vão Depois sou fazendo. eu que leio pessoas. Tudo bom? É, eu vejo as leituras, o que, que eles tiram das leituras. Enfim, e a gente vai percebendo, vai pegando coisas para além, né, da nossa experiência, da nossa vivência. Porque quanto mais a gente experiencia, quanto mais a gente tem olhares diferentes, quanto mais conhecimentos a gente busca, mais rica se torna a nossa leitura, né? Então, sim, quanto mais estudo, melhor. E é uma coisa que é que nem o Púrpura falou, o estudo vai te envolvendo. Você vai indo, você quer mais um negócio assim, e ele vai te chamando, né? Porque querendo ou não, a gente está ali imparcial, mas muito do que está ali vem da nossa visão, vem do nosso conhecimento. Então, quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente estuda, um leque maior a gente tem para perceber nuances, para perceber conexões, para adequar aquilo ao que está sendo pedido pelo consulente, né, no caso de uma leitura oracular, e entender os outros fatores, né, que envolvem. A pergunta, ela é um ponto muito importante no oracular, porque vai ser respondido aquilo que foi perguntado. Então, existe essa necessidade de cuidar muito com esse ponto, né? Uma pergunta bem estruturada traz uma resposta bem estruturada. Então, existem essas muitas questões em livros de cabeça. Eu tenho um livro ali de Marselha, que ele é mais resumido. Eu estudo, sim, o livro dos que vem com os tarôs, né? Geralmente eles são livros mais superficiais, não trazem tanto aprofundamento, mas eu acho importante entender a linguagem que cada deck traz. Então, é uma coisa minha que eu faço, como a Lu falou, né? Outros saberes, as runas, entender o que elas simbolizavam para a época que elas eram utilizadas, apesar de não ter nenhuma confirmação histórica de que elas eram usadas de forma oracular naquele período, entender o que significa um auroque, que é o símbolo da runa Urus, enriquece muito os saberes daquela simbologia. O Urus, ele é um negocinho assim, né? Então você vai desvencilhando, você vai se permitindo, você vai abrindo horizontes de estudo. A pessoa quer acabar comigo, né? Porque assim, gente, o conhecimento, para não falar que eu não tenho conhecimento de runa, o conhecimento de runa que eu tenho é pouco. Por quê? Tive aulas com o John, né? Nada John, no Instagram. E ele tem, por exemplo, fiz aula de xamanismo, então tem algumas runas que ele passou. Mas isso, cada runa não é um mundo, ele é um universo. Então ele só deu aquela pincelada. Então quando eu faço assim, não é que eu não sei nada, eu sei algumas coisas, mas eu não sei um negócio muito aprofundado. Quem sabe mais é a dona aqui do lado. Por isso que eu deixo ela falar, tá? Só pra vocês acharem assim que eu sou totalmente leiga. Eu não sou totalmente leiga, mas também não Não sou é não. sabida. Ela sabe muita coisa assim. Então, não, mas eu também não sou tão sabida, porque o que eu sei, que assim, vamos lá. Como o Lua estava falando de ir atrás, Lua, vocês têm que entender, já vamos falar aqui de numerologia, dar uma pincelada. Lua é uma alma 7. Enquanto ela não vê o fim, ela não para. Como não tem fim, ela não para. É isso, tá? Só para vocês não, né? Ah, Lua dá um... Enfim. Mas, por exemplo, runas é uma coisa que me intriga. Sim.
É uma coisa muito bacana, principalmente quando eu vejo ela oraculando, é muito interessante. Já tive experiências dela oracular para mim com runas? Já tive sim, mas eu ainda não me sinto preparada para adquirir esse conhecimento. Porque vou parafrasear meu mestre Fabrício, o Fábio, dizendo que tudo que você abre para conhecimento, você toma como responsabilidade. Então, assim, tem que ser colocado muito em pauta que esse conhecimento, ele também não pode ser leviano. Uhum. Ainda mais eu e ela que trabalhamos com espiritualidade. Não dá pra gente ir atrás de uma coisa e ficar, ai, tá bom, não é isso. Vamos supor que Lua queira fazer um curso de quiromancia, leitura de mãos, certo? Depois que ela aprender a ler a mão, não dá para desaprender. A partir do momento que você se propõe a aprender algo, aquilo faz parte de você também. Aquilo está em você. E você é responsável por Uhum. aquilo. E como eu disse, cada runa é um universo inteiro. Tem toda uma história, tem todo um porquê, um para quê, cada runa é um som, tem todo um desenrolar, né? Que é muito interessante. Que provavelmente eu vou aprender. Não agora, mas eu vou aprender. Entendeu? Hoje eu ainda estou no desenrolar do tarô. Eu ainda tenho coisas que eu quero, tenho mestres que eu quero passar, que eu acho que tem uma leitura totalmente diferenciada. Mestres e mestras que eu quero passar, que tem uma leitura totalmente diferenciada. Tem alguns cursos de simbologia, né? Eu vou dar um parênteses aqui grandão na Lua, mas tem alguns cursos de simbologia. Nossa, Lu, mas para que simbologia? Porque a simbologia é extremamente importante. De porquê o Sol é o Sol. Se o Sol está um quarto de Sol, quer dizer uma coisa. Se ele está na metade, ele quer dizer outra coisa. Se ele está inteiro, ele quer dizer outra coisa. Isso vale para o Sol, para a Lua, para o mar, o que for. A composição da carta, a parte de cima, a parte de baixo, a parte da direita, a parte da esquerda, tudo são símbolos. Então, quanto mais você vai estudando, mais bagagem você vai adquirindo. Isso quer dizer que em 100% das leituras eu vou expressar isso? Não. Mas em 100% das leituras eu vou usar, porque fica inato. Ou seja, na hora que eu estou lendo, automaticamente o meu cérebro já está fazendo as associações e aí gera-se a interpretação em cima daquela carta. Então, todos esses livros que a Lua está lendo, sobre tarô especificamente, na hora de uma leitura vai ajudar. Só esses? Não. Agora vocês vão ver a cara dela de limão azedo. Que tem outro livro chamado A Mulher que Corre com os Lobos. Conhece, amiga? É sobre. Que é um livro extremamente importante, tanto para mim quanto para ela. Que traz uma perspectiva de vida diferente. Então, não é só estudar tarô. Eu sou ligada mais na parte psicológica da coisa. Então, eu odeio muito a doutora Ana Beatriz, que é uma psiquiatra. Então, é óbvio que as minhas leituras, elas vão estar mais respaldadas nisso. Talvez Lua não ache algumas coisas que eu vou achar porque eu já li esses livros. E talvez eu não ache coisas que Lua vai achar porque em livros de numerologia, ela já leu outras coisas que eu ainda não li. Mas numerologia, sim, numerologia. Ah, mas são 4 moedas com 3 pássaros. Isso tudo, gente. Composição. Por isso que eu falo, e repito, tanto para, na verdade, isso é para a vida. Quando vocês forem aprender algo, tenham muita ciência que vocês estão se responsabilizando por conhecer aquilo. É o famoso vai ser cobrado de vocês, que você já tem conhecimento. Então, se você pega uma runa e você faz mau uso dela, se você pega uma quiromancia e você faz mau uso dela, uma borra de café, uma borra de chá, um café,
É... Fugiu o nome da outra. Também Lenormand. fugiu. Ah, Lenormand também é muito comum, que o pessoal chama de baralho cigano. É uhum, muito comum. Todos esses oráculos e mais um monte de outro, porque, gente, oracular é um negócio, que, como o Lua disse, qualquer coisa dá para você oracular, uhum, entendeu? A gente está falando de coisas que são respaldadas. Então, a minha leitura de pessoas, porque desde muito nova eu lidei com pessoas, então você vai observando e você vai tendo os trejeitos e coisas que vão formando conceitos na sua cabeça. Posteriormente, mais velha, eu vou lendo livros de psicologia, de psiquiatria, de comportamento, de hábito. Isso vai compondo, então vai ficando mais fácil eu conseguir identificar as coisas na pessoa do que, por exemplo, a Lua, que nunca leu um livro desse. Mas, em compensação, ela já leu um livro que faz a associação do tarô com a numerologia, que a gente teve um pouco no nosso curso, mas não é tão aprofundado. Mas ela já tem uma profundidade maior, porque ela já tem uma outra visão, além do que a gente teve no curso. Então, na hora de juntar o tarô com a numerologia, o dela é mais completo que o meu. Como na hora de juntar oráculos, ela consegue juntar uma runa com um tarô com Lenormand. Eu não consigo, porque eu não leio nem o Lenormand e nem a runa, eu só leio o tarô. Então, toda essa composição ela é feita dessa maneira. Certo, senhora? certo, senhora. Eu acho que só para finalizar, é muito importante vocês não se autocobrarem saber tudo, né? Se você está interessado, querendo começar a aprender a oracular e ir em busca desses conhecimentos, não queira engolir tudo de uma vez. Seja paciente, vai estudando, vê como Não é que você seja se uma alma sente. sete. Não, não faça que nem eu, não faça. Vai com calma. Eu tava fazendo as contas em junho, vai fazer 5 anos do tarô. Vai com calma. Tem tempo para aprender e você vai estar sempre aprendendo. Então, tenha a constância nos seus estudos, isso é interessante. Ter a consciência de que quando você aprende, você assume a responsabilidade, que nem a Lua Púrpura falou, e vai um passinho de cada vez, desenvolvendo a sua arte, o seu jeito, trazendo você também para essas leituras de uma maneira respaldada no seu estudo, na sua intuição e naquilo que você acredita. Acho que você disse tudo, porque a gente, na verdade, a proposta desse vídeo, gente, tá escuro, porque eu estou, tá escurecendo, eu tava falando de fora. Vocês vão ver um pouquinho escuro, mas tudo bom. Eu acho que a proposta desse vídeo é desmistificar esse excesso pelo oracular. Quando você olha, isso muita gente faz, tá? Quando você olha uma pessoa batendo o pezinho debaixo da mesa, que você fala, tá nervoso, ou tá ansioso, ou você tá oraculando. É uma percepção de uma pessoa que tá lá, por exemplo, a pessoa tá numa situação de pressão. Numa sala de aula, a professora vira para você e fala assim, me diz aí, o que que foi dito aqui agora? E você viu que a pessoa não estava prestando atenção. Ela começa a bater o pé. O que que você entende? Que ela está nervosa, que ela está ansiosa, que ela está com medo. Depende. Além do pé, você vai olhar o resto do corpo. Se faltou o negócio do sangue, você fala, opa, tem uma coisa errada. Entendeu? Por quê? Porque você vai organizar dessa forma, tá bom? Mas é isso, gente. Então, todo mundo oracula, só tem que refinar, tá bom? Um beijo, galera. Se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.